O governo Lula, depois de enfiar imposto até na goela do brasileiro, veio com uma ideia, uma narrativa muito boa dessa vez, tá? Apesar de você pagar imposto, muito, mas muito imposto em quase tudo que você faz, pelo menos na hora que você for ter a sua conta, pelo menos, vamos dizer assim, na prévia, né? Porque na verdade isso aí só vai sair em setembro e olha lá. O governo diz que as medidas para reestruturar o sistema elétrico e reduzir contas devem ser editados até dezembro. Galera, é o seguinte: você paga imposto, mas a conta, para aliviar e falar que o governo Lula fez alguma coisa no seu mandato, vai ter uma reduzida aí. Ou seja, vai melhorar um pouquinho para você. Embora, de certa forma, a gente sabe que os impostos dependem um pouco também da inflação. E vai piorar de outra forma. Enquanto as suas contas vão ficar poucos mais baratas, os impostos vão subir. E o Metrópolis já falou sobre isso, a CNN já falou sobre isso, mas vou trazer qual é a percepção de algumas agências, como a Agência Brasil. Luz mais barata. Novas medidas para reduzir as tarifas de energia devem ser anunciadas até setembro, como adiantou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Nessa quinta-feira, o governo federal deve editar ainda em agosto as medidas como reestruturação do setor elétrico. O seu imposto na região, aí na parte de eletricidade, vai reduzir, segundo o governo Lula, né? Embora eu ache isso bem difícil de acontecer, porque, em tese, tudo que o governo Lula disse que ia reduzir aumentou. Reduzir a desmatação, aumentou. O desmatamento, aumentou. Reduzir os impostos, aumentaram. Reduzir a criminalidade, aumentou. Reduzir o feminicídio, aumentou. Reduzir o crime de intolerância religiosa, aumentou. Pois é. Duvido muito que essas contas possam vir a ser mais baixas, principalmente depois de uma inflação grande, igual o Brasil está sofrendo, mas, segundo os ministros, a chance está aí. Mas põe nos comentários, vocês acham que isso pode ser uma verdade, pode ser uma mentira? Porque na minha visão isso aí não tem futuro não, isso aí é o quê? É falácia mesmo, cartinha marcada, e vou te dizer, não vai para frente não. Outra coisa que o Brasil sofre nesses últimos tempos é o quê? Sua ligação lindíssima com um ditador, né? E, galera, pois é. Embora a maioria das pessoas aceitem isso, a maioria não, vamos dizer, a minoria das pessoas aceitem isso, que são literalmente, veem o Lula como Deus, algumas outras pessoas criticam. Ainda bem que essas pessoas existem para criticar esse governo e suas bem leves mesmo, associações a governos ditatoriais. E dessa vez quem falou foi um deputado. Dá uma olhada. Representativo da direita nacionalmente, um tema nacional aqui. Como que o senhor está enfrentando essa situação, o posicionamento do governo Lula em relação à situação na Venezuela? Nada novo debaixo do sol, né? É o Lula, amante de ditadores, apoiando ditadores. Nós falamos anteriormente que o Brasil viraria uma Venezuela e as pessoas achavam que seriam somente no âmbito econômico, né? Hoje, por exemplo, o dólar chegou a bater 5,82, se eu não me engano. Nós estamos tendo aí uma reforma tributária, né? Que eu não coloquei minha impressão digital como sim naquela reforma, mas votei não naquilo, até mesmo porque tenho certeza que pelas projeções vai aumentar o saneamento básico, conta a água de luz, a tua cervejinha que o Lula prometeu vai ficar mais cara, até a Coca Zero, que eu sei que você toma, também vai ficar mais caro, ou seja, ele é um estelionatário eleitoral. Disse, por exemplo, que não colocaria amigos na Suprema Corte, colocou o seu advogado e o seu amigo, né? Colocou o Dino, ele conhece o Dino desde quando o Dino era magro, poxa, ou seja, há bastante tempo. Então eu acredito que a gente precisa, de fato, compreender e ver a realidade das coisas. E o povo brasileiro está vendo que essa voz pomposa do Lula não engana mais os ouvidos de quem está atento à verdade. Vocês viram, né? Tá certo, fala, concordo e vamos dizer que a expectativa não é nem um pouco boa quando a gente fala do governo Lula se aliando a um governo ditador, né? Mas virou um caos, pessoas criticaram, incluindo até Colômbia mesmo não CNN. ajuda nada nesse momento. É uma posição que poderia ter sido tomada, talvez, que valesse para as primeiras 48 horas ou 72 horas após as eleições de 28 de julho.
a posição americana ela é muito transparente. Por quê? Porque os resultados, a oposição ela não só totalizou números, a oposição apresentou as atas. É aquela história de matar a cobra e mostrar o pau. Colocou todas as atas na internet, com a fotografia de cada uma das 24 mil atas que eles tiveram acesso, de um total de 30 mil atas. Então, hoje, para o governo venezuelano contestar isso, só restaria ao governo apresentar atas e dizer que aquelas atas apresentadas pela oposição não seriam autênticas, mas o tempo corre contra o governo. O governo norte-americano percebeu isso, que até que o governo contradiza essas atas, o governo venezuelano, essas atas têm que ser reputadas por verdadeiras. E é impossível para o governo venezuelano apresentar atas que contraponham essa, porque isso geraria um imenso trabalho, né? E vale lembrar que existe o voto impresso que está em cada uma das urnas, que corresponde a cada uma dessas atas. Então, é impossível buscar um modo de fraudar isso. Eles podem vir com uma figura retórica e não permitir o acesso a essas atas. Hoje, para os nossos colegas, a posição que... Vocês viram, a verdade tá aí. Pro governo do Maduro conseguir manipular essas atas, é impossível quase, depois da oposição divulgar as atas verdadeiras, e o Maduro ainda recebeu um prazo para divulgar as atas que, segundo até os próprios presidentes, ele estava falsificando. Pois é impossível o Maduro comprovar até mesmo com atas. Então, assim, para ele comprovar, ele teria que entregar isso na hora certinho, teria que entregar do jeito certo, teria que assim, fazer, já ter pensado tudo nisso. Só que o Maduro não pensou, ele achou que o povo venezuelano ia aceitar e ia ficar tudo por isso mesmo. Só que não aconteceu isso. E agora o Maduro tá entrando numa enrascada pesada aí depois dessas manifestações. E eu acredito que não só o Maduro, mas como as pessoas que também apoiaram o Nicolás Maduro estão entrando junto nessa enrascada e estão indo ladeira abaixo junto com ele. Até mesmo porque se um governo ditatorial ele cai, normalmente ele tem o costume de levar quem apoia junto. E se for desse jeito mesmo que aconteceu na Venezuela, pode-se dizer que vai muita gente cair junto com Maduro. E aí o Caporeso põe o seguinte: a situação da Venezuela, ela destaca a importância crucial de um sistema de voto auditável para garantir uma eleição transparente e confiável. A falta de um processo eleitoral transparente é um câncer que corrói a credibilidade e a confiança de uma eleição. De certa forma, tá certo. A gente tem que lembrar que o Lula ele não errou por completo, e nem o Celso Amorim a dizer que a Venezuela é um sistema muito melhor mesmo que o do Brasil. O Brasil nem edita ata, ou seja, se isso acontecesse no Brasil, que acontecesse na Venezuela, para que seja provado, ou seja, essas atas não teria nem como, porque não tem atas. Entendem? Então, de certa forma, a Venezuela ela conseguiu fazer duas coisas: mostrar que o sistema de atas é sim bom e que realmente as atas ajudam a mostrar a verdade para o povo e fazer um questionamento sobre o que aconteceu, e além disso também mostra o quanto o Brasil e o Lula estão certos com a sua fala sobre o sistema democrático brasileiro ser um pouco pior do que o sistema da Venezuela, não é mesmo? Vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês, né? E assim, se a gente não edita alta, o Maduro confirma e o Lula confirma, então quem somos nós para dizer alguma coisa? Apenas confirmamos porque sabemos que, de certa forma, isso aí foi uma bela de uma fala que expôs muitas coisas para os brasileiros, né? O Lula, sem querer, ele conseguiu expor muito dos brasileiros falando sobre aí a Venezuela. Muito mesmo. Eu acho que quem criou, assim, né, um repúdio muito grande pelo governo Lula entre os brasileiros foi, de certa forma, o Nicolás Maduro. Principalmente uma das pessoas que mais contribuiu para que o Lula não tivesse um apoio tão grande assim, principalmente agora, tanto internacionalmente quanto nacionalmente aqui no próprio Brasil. Mas é isso.
Vamos falar sobre outros temas, porque a situação não para por aí, os conflitos muito menos param por aqui, não é mesmo? Bem, o que acontece? Vou explicar para vocês. Olhem a matéria, eu vou ler com vocês e a gente vai comentar daqui a pouco. Nada acontece no PT sem a palavra do presidente Lula. Segundo a Jovem Pan News, na última terça-feira, o Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota sobre as eleições venezuelanas, parabenizando o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, no dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Pois é, PT pacífico, a gente viu que não é. Soberana, a gente viu que também não está sendo. E democrática, muito menos. Mas o comunicado gerou discordância no partido. O líder do governo do Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que as eleições sem certificação não têm idoneidade. Ou seja, divergindo a posição do partido do PT. No terceiro em um, José Maria Trindade contou que nada acontece no PT sem a palavra do presidente Lula e disse que ele está ciente dessa nota. Pois é, gente. É grande coisa. Essa fala tem dois sentidos muito interessantes. Nada acontece no PT sem a fonte do Lula, ou seja, o Lula é a cara do PT, é a caricatura do PT, ou seja, Lula sem o PT, na verdade, o PT sem o Lula não é nada. É isso que eu entendi. E outra forma que a gente também consegue entender é que Lula rege tudo que tem dentro do PT. Mas, se você for mais a fundo, mostra que o Lula também pode ser só um fantoche do partido PT. Porque se nada acontece sem que o presidente, né, o Lula, fale, pode ser que o PT obrigue ele a fazer as falas. As falas não são por eles, são pelo partido do PT. Por representar o PT, o Lula representa as falas do PT. Ou seja, é como se fosse só uma marionete para o partido conseguir governar o país. Pode ser uma dessas duas ou três opções. Mas, e o que você acha? Você acha que é qual dessas opções, em qual parte o Lula está se encaixando mais em relação aí ao PT e em a sua posição dentro do PT? Você acha que é o PT que manda no Lula ou o Lula que manda no PT? Qual das duas? Põe nos comentários. E vamos também falar sobre outros assuntos. Enquanto o governo petista disse que a soberania, a democracia e as eleições na Venezuela foram bem tranquilas, né, bem pacíficas, a gente vê centenas de venezuelanos entrando no Brasil após o resultado das eleições do país vizinho. Jovem Pan de novo, tá? Desde as eleições de domingo de 2028, na Venezuela, o Brasil registra o aumento significativo da entrada de venezuelanos no país. Segunda-feira, dia 29, 50 pessoas cruzaram a fronteira, o número que subiu para 82 na terça-feira, e na quarta-feira já tinha 103, e na quinta já tinha 184. Até o momento foram contabilizados 419 entradas, e a expectativa é que esses números continuem a crescer nos próximos dias. A operação de contabilidade destes imigrantes é realizada pelo governo federal através da Operação Acolhida, iniciada em 2018. Militares do Exército estão destacados nas regiões da fronteira para reforçar a segurança e a chegada de informações, tá? Aí é o seguinte, tá, galera? O Lula fala, né, sobre isso tudo e no final a gente vê que a galera tá fugindo da Venezuela. E vou te falar, isso aí são só os números que a gente viu nesses últimos dias. Vocês terem noção a quantidade de pessoas que subiu em menos de uma semana, que passaram para a fronteira do Brasil, e sem contar as outras fronteiras que também a gente tem dos outros países. Ou seja, não é só o Brasil que tem fronteira com a Venezuela. Vários outros também têm. Essas pessoas também estão fugindo para lá. Ou seja, a Venezuela tá tendo uma fuga em massa. Quem tá lá para lutar, tá lutando para tentar ao máximo que o governo de Nicolás Maduro saia. E a galera tá indo fugir também, que não quer lutar, que sai do país e não prefere entrar no meio desse conflito. Só que tem o seguinte, a gente tá vendo essa luta que tá acontecendo na Venezuela até agora contra o Nicolás Maduro. E até aí tá assim, tá a luta acontecendo, né? Só que durante a luta, durante todo esse processo, mesmo as pessoas lutando, tem gente que tá saindo. Se algum motivo, alguma coisa acontecesse que
o Nicolás Maduro, ele realmente, depois de passar por isso tudo, essa fraude eleitoral, os países repudiando e o Nicolás Maduro conseguir se manter no poder, cara, aí que você vai ver gente saindo da Venezuela. Aí vai ter uma imigração em massa mesmo. Eu não tô falando de 184 pessoas passando da fronteira, não. Eu tô falando de quase 4 mil, 5 mil pessoas passando da fronteira por dia. Vocês vão ver que vai ter muita gente que vai desistir, vai sair da Venezuela. E assim, o Maduro vai governar pra quem? Só pra pequena quantidade de gente que ainda acha que ele não é um ditador genocida, né? Só isso, porque se o Maduro conseguir ficar depois de uma coisa dessa, vai vir muita imigração. O povo vai desistir da Venezuela. Quem tiver oportunidade vai fugir para não entrar em conflito depois, porque saber que se o Maduro ganhar agora, ele vai se tornar realmente a verdadeira face dele. Ele não vai nem usar mais esse sistema de eleição. Você vai ver que a Venezuela vai se tornar uma outra Coreia do Norte. Ou seja, as pessoas vão fugir de lá e vão tentar fazer tudo o possível para salvarem suas famílias. Ou seja, se elas estão lutando pelo país e não deu certo, elas vão usar o segundo método, que é proteger suas famílias fugindo daquele país que é uma ditadura e é uma atrocidade contra eles. E aí vai ser muito perigoso e feio o que vai acontecer. Vocês vão ver, escuta o que eu tô falando. Se o Maduro não cair agora, vai ser pior. Vai ser pior pro povo venezuelano e até mesmo, vamos falar assim, até para os próprios países da América, porque a gente vai ter uma ditadura aqui dentro. E assim, vamos falar de um assunto agora que entrou em conflito e que eu não gosto muito de dizer, mas foi confirmado hoje. Bem, você sabe que a Kamala Harris defendeu, né, o ditador Nicolás Maduro. Só que agora o Partido Democratas confirmou. É a Kamala Harris mesmo que vai vir para ser presidente dos Estados Unidos. Então agora ela tá confirmada mesmo na campanha eleitoral. Legal, beleza. Não tem como ela, tipo, sei lá, sair. Tem como ela sair mais, fazer igual Biden, mas é ela agora. Já confirmaram o nome, não tem mais dúvida. É a Kamala Harris que vai ser. Aí o jornal coloca que nessa sexta-feira, né, no dia 2, o Partido Democrata informou que aprovou a indicação de Kamala Harris para disputar as eleições presidenciais de 5 de novembro contra o ex-vice-presidente Donald Trump, né? No caso, é a vice do ex-presidente, que vai virar aí praticamente em 5 de novembro, o Biden, que é o atual presidente agora. E aí eles falam que ela conseguiu a maior votação da delegação na votação que foi feita ontem, né? No caso, antes de ontem. Galera, pois é, a Kamala Harris confirmou agora. Tem pesquisas falando que ela vai conseguir ganhar. Eu acredito que, olha, tirando pesquisa, eu voto pelo povo, falando assim, pelo povo mesmo dos Estados Unidos, a Kamala Harris não ganha. De maneira alguma. Só que a Kamala Harris tem uma coisa que o Trump não tem, o sistema. Kamala Harris é dentro do sistema, faz tudo o que o sistema quer, e como o sistema agrada da Kamala Harris, ele vai usar de tudo para financiar ela como presidente dos Estados Unidos. Ah, legal, entrou no sistema, Kamala Harris ganhou. Cara, os Estados Unidos vai perder uma força que vocês não têm noção. Os Estados Unidos é um dos países mais fortes no mundo, e até mesmo por conta dos presidentes que eles colocam, ou seja, para a pessoa ser presidente dos Estados Unidos, a pessoa tem que ter peito. Tem que ir lá e ser realmente uma vibe Trump mesmo, porque senão as coisas desandam. Vocês viram com o Biden o que aconteceu. Os Estados Unidos desandou nesses últimos tempos. E a Kamala Harris, que é uma pessoa mais perfeita para desandar o país, não existe. É a Kamala Harris. Pois é. Ela cria agenda woke, ela cria agendas por parte de aborto, ela cria inimizade dentro do próprio cenário internacional. Você acha mesmo que uma mulher dessa vai fazer com que os Estados Unidos fique alto, fique potencialmente um país merecedor, vai fazer com que os Estados Unidos, todo mundo tenha um respeito pelos Estados Unidos? Não vai. Kamala Harris não vai. E embora a gente crê e que saiba que ela não tem chance, e as matérias dizem que ela já está ganhando do Trump. Aí o que vai sobrar para nós é só nas eleições dos Estados Unidos mesmo. Ou seja, vamos ter que esperar até lá para ver o que vai acontecer com os Estados Unidos. Porque, de certa forma, o sistema está do lado da Kamala Harris, mas o povo está do lado de Donald Trump. Então, a gente vai ter uma divisão muito grande dentro dos Estados Unidos. Mas põe aí nos comentários o que vocês achou do vídeo. Se você gostou,
Põe aí, se não gostou também põe os comentários e não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e ficar com a gente aqui até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!